Bom dia, meus queridos, minhas queridas, amados e amadas que chegaram a este vídeo nesse canal. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho de hoje. Ao Evangelho segundo o Espiritismo, tradução do Salvador Gentili, de Allan Kardec, editora Boa Nova. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e no item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Então a gente já passou pelo item provas involuntárias, né? Os infortúnios, e agora as provas voluntárias. O que é algo voluntário? É algo que eu tenho ciência, que eu tenho consciência, que eu sei, que eu escolhi. Então é um item muito, muito importante, né? Coloque seu copo com água para ser fluidificado. Eu agradeço a egrégora iluminadora do nosso caminho, a todos os seres de luz que estão aqui conosco nesse momento, abençoando o nosso lar, abençoando o nosso corpo físico, mental, espiritual, emocional, etérico. Obrigada por sempre estar conosco em todos os momentos. Ao nosso anjo de guarda que está conosco em todas as situações. Gratidão. Vamos começar. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a outra. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar um médico? Sabemos que é sim para todas essas perguntas, né? Se estamos doentes, a gente pode chamar um médico. Se tem um espinho cravado em nossa pele, no nosso dedo, a gente pode tirar. Se estamos nos afogando, é permitido que a gente tente nos salvar, né? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Então, olha as palavras-chave deste item. Inteligência emocional, né? Inteligência em todos os âmbitos, a paciência e a resignação. Se você tem inteligência emocional, paciência e é tranquilo em relação às provas, você vai passar de uma maneira melhor, né? Nós já falamos sobre isso também. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria da preguiça mais do que da virtude. Então a palavra resignação, nós já falamos tantas vezes, né, de passar com tranquilidade, com resignação, com aceitação as provas da vida. Tem provas que são muito difíceis, mas você sabe que ela tem fim. Então confie. Vamos confiar. Essa pergunta conduz naturalmente a uma outra ainda. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? Vou repetir. Há mérito em procurar as aflições agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? Tem mérito em eu procurar provas para eu passar? Havendo méritos nisso? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não, quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque é do egoísmo por fanatismo. Então, só se é recomendável, né? Plausível quando você vai ajudar alguém, quando é por caridade, né? Há aqui uma grande distinção a fazer para vós pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumentai sua carga, às vezes já tão pesada.
Aceitá-las sem lamentações e com fé. É tudo o que vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Então isso aqui é muito claro para nós. Não vamos agravar as nossas provas, as dificuldades da vida, simplesmente por coisas inúteis, né? Sem nenhum objetivo. O único objetivo que é plausível, nós falamos no parágrafo anterior, é quando é para fazer bem para alguém, porque é uma caridade. Você está fazendo caridade para o outro. É um sofrimento seu em virtude da caridade para o outro. Agora, para si mesmo, seria egoísmo ou fanatismo, ou não vai levar a nada. Por que você vai agravar uma pena que já é grande para você mesmo? Então, não. A gente não deve buscar sofrimento para si mesmo, achando que isso vai adiantar nossa evolução. Aceitai as que você já tem. Seja resignado, viva com resignação as provas que lhe chegam. E simplesmente é a tua missão. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas suas consequências inevitáveis. São, de outro modo, sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Então aqui já está falando. É de outro modo quando você sofre para aliviar o outro. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. É uma caridade, como falamos. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir à mansarda infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então é isso que falamos, né? Então, é disso que está falando o item, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Esse é o parágrafo-chave aqui do item, né? Porque ele fala para nós, as provas voluntárias, aquelas que você buscou com as próprias mãos, conscientemente, sabendo que é para ajudar o próximo, isso é o verdadeiro cilício. Então, você passa uma dificuldade, uma prova, em virtude do outro, para ajudar o outro, é uma caridade. Agora, se você escolhe uma prova sem objetivo, sem auxílio ao próximo, isso não vai te acarretar nada de bem, tá? Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidades tem sobre a terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais no combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito, e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia. Mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Essa é a mensagem de um anjo guardião. Paris, 1863. Então, quando a gente fala de ir para o combate e para a luta, é saber que as provas que você escolheu antes de encarnar são as, entre aspas, involuntárias. Segue teu caminho com resignação, paciência, coragem, fé,
as palavras-chave que eu falei lá no começo, né? Que são inteligência, tenha inteligência emocional, tenha paciência com as suas provas e seja resignado em relação a vivê-las. Viva com paciência, elas são para o seu bem, mas não buscais outras, achando que isso vai te alimentar o caminho do perdão, porque isso pode só te trazer mais sofrimento. Existe um porquê nas provas, e toda prova que você passar tem que ter um porquê também, tá? Se for para o outro, é uma caridade, é bem visto aos olhos de Deus. Mas se for uma prova que você busca só pelo teu sofrimento, porque acha que merece sofrer, isso não te leva a nada, tá? Isso é um suicídio involuntário. Então, a tua missão é apenas ser você, ser quem você é, viver a tua vida sem se isolar. O isolamento também não é bem visto, né? Viva, saia para o combate, viva o que precisa ser vivido com fé, resignação, coragem, inteligência. E as tuas feridas, que serão contadas no dia do fim dessa encarnação, será a prova da sua vivência pelas provas voluntárias e as involuntárias também. Deus te recompensará por cada uma delas. E assim é. E você é quem exatamente você deveria ser. E está exatamente onde você deveria estar, com as pessoas que deveria estar. Apenas viva. Apenas seja. E é isso. Assim é. Namastê.